Que alegria, mais um vídeo, estamos aqui. Seja bem-vindo, você que está aqui no meu canal pela primeira vez, se você caiu agora de paraquedas, ou se você já me acompanha em alguns vídeos já. Estamos fazendo todas as questões do INEP de todos os tempos, de todas as bancas, de todos os anos. E é isso, né? Vamos ser sucintos, vamos falar também o que vimos no vídeo passado e ver o que o que nos espera por hoje, né? No vídeo passado vimos sobre leishmaniose tegmentar, que é a leishmaniose cutânea, o tratamento, né, que é com glucantime, leishmaniose visceral, quais são as manifestações clínicas, né? Hepatosplenomegalia, pancitopenia, paciente que mora na zona rural. Só um detalhe da leishmaniose tegmentar, que às vezes não se parece, tá? Só são da mesma etiologia, digamos assim, né? Mastigotas. Só um detalhe aqui, que a leishmaniose visceral é muito pior, né? A tegmentar, a gente tem que fazer a biópsia da lesão, tá? Só para um detalhe. Aí vimos também a esquistostomose, né? Que a gente faz no laboratório de Capicats, ultrassom, endoscopia, né? Parasitológico de fezes, tratamento praziquantel. Vimos também influenza, pneumonia viral, herpes, síndrome respiratória aguda grave, sífilis primária, que é o cancro duro, né? VDRL, linfogranuloma venéreo, Ascaris lubricoide. E agora a gente está nessa sessão de um segmento mais de essas diarreia, gastrointestinal, né? Infecções parasitárias. 2011, revalida INEP. Anulada. Garota com 13 anos, moradora de rua, procura atendimento na rede básica, relatando falta de apetite e perversão do hábito alimentar com relato de ingestão frequente de terra, epigastralgia, além de período anal e vaginal. Ao exame físico, apresenta emagrecido e procurado. Exame parasitológico de fezes para pesquisa de ovos, larvas de homínidos e cistos protozoários os métodos Faustes e Lutz. Baermans Moraes revela a presença de ovos acres, Caris lubricode, Trichuris trichiura, Ancilostomas duodenale, presença de cisto e de Entamoeba coli, presença de larvas estrongiloides estercoralis. Precisão visa o tratamento das enteroparasitoses apresentadas pela paciente. Então, né, são esses aqui que a gente tem que trabalhar. Ascaris trichiuria e ancilostoma. Aqui no caso seria albendazol, né, para Ascaris. No caso, o tratamento seria, eu acredito que foi anulado porque seria albendazol de 400 miligramas por 7 dias de 12 em 12 horas. Aí já mataria todos esses daí, entendeu? Então, vamos ver. Acredito que a alternativa talvez tenha sido essa. Mas vamos ver aqui. Olha lá. Albendazol cobriu os 3 vermes identificados, tricuríase por 3 dias, estrongiloidias por 7 dias. Tiabendazol não se adequa bem com tricuríase. E a primeira escolha para o tratamento de estrongiloidíase. Pessoal, então, eu só vou abrir aqui um detalhe, só para a gente passar, para não passar vazio. Ó, albendazol é da maioria dos. Aqui entra. Mas albendazol também tá aqui, ó. Albendazol tá em todos. Só um detalhe. Não tá, só não tá em amebíase, teníase e. É isso, né? O restante. Aí aqui, só um detalhe para. Depois eu vou mandar esse daqui lá no, nas publicações.
Mas eu só vou falar aqui, ó. Ascaridíase pode dar aquela síndrome de Loeffler. A ancilostoma também, mas anemia. A ascaris dá obstrução intestinal. Por isso que a gente dava pi, eu esqueci a medicação. Piperazina, se eu não me engano. Não, não me lembro. Não, piperazina é antibiótico. É, e é isso, né? Depois eu vou mandar, né, essas relações, ó, enterobise da coceira, né? Tricoríase prolapso, toxocara da hepatomegalia, eosinofilia, pneumonia crônica, teníase, infecção geralmente assintomática, disenteria, amebíase, giardíase dá aquela síndrome desobstrutiva, estatorreia e desnutrição. Gente, depois que você aprende uma vez, já era. Nada te abala. Vamos seguir aqui fazemos 25 questões a cada vídeo. Eu só entrei no detalhe ali porque a questão estava anulada. Aí a gente precisava comentar um pouco mais, né? Vai 2013, Revalia INEP. Criança com 4 anos de idade foi levada pela mãe a UBS com queixa de distensão abdominal, hiporexia, palidez cutânea e a referência de hábito de comer terra. Foram realizados exames laboratoriais e observados os seguintes resultados: hemoglobina baixa, hematócrito baixo, VCM, HCM baixos, eosinófilos, né, e anemia. Então, o que que a pessoa está tendo aqui? Qual é a doença mais provável para essa criança aqui que está tendo distensão abdominal e anemia, né? Essa relação, os eosinófilos não estão aumentados, não. Ancilostoma, né? Na verdade, está aumentado, sim. Tá aqui é porque está aumentado. 2012, Revalida INEP. Um paciente com 50 anos de idade, morador de zona rural, em condições precárias, sem banheiro, na residência em rede de água e esgoto na localidade. Procura o UBS por apresentar dor abdominal de leve intensidade e epigástrica que piora com a alimentação associada a náuseas. Refere também urticária. Então, o paracitológico foi negativo. Dor abdominal de leve intensidade epigástrica que piora com a alimentação associada a náuseas e também da urticária. Qual é? Ancilostoma, ascaris, giardíase, estrongiloide ou esquistossomose. Ó, condições precárias, que pode dar essa coceira, né, estrongiloide. Não falou aqui de anemia, então a gente corta ancilostoma, ascaris também falaria de uma situação pulmonar, né? Giardias falaria daquela esteatorreia, né? Daquela síndrome desabsortiva. Esquistossomose também é muito hepatosplenomegalia, um paciente que teve contato com caramujo, e é isso. Vamos passar aqui. Mais uma questão. Hoje vamos até a questão 50. Então vamos juntos aí. 2015, Revalida INEP. Uma criança de 7 anos de idade é trazida pela mãe à unidade básica de saúde com queixa de prurido na região genital há 2 semanas, que se mostra mais intenso à noite. A mãe relata que a menina da mesma idade que mora a casa ao lado também tem apresentado sintomas semelhantes. Ao exame detectou ausência de sangue, de sangramento ou corrimento e que a membrana imenal está íntegra. Nota-se apenas presença de eritema na região vulvar e perianal. Então, isso é o quê? Enterobiose, né? Muito, quase unânime. 2014, Vale do Inepe. Uma criança com 6 anos de idade, natural e procedente do região norte do Brasil, é internada em hospital com história de febre há 6 meses, de caráter intermitente. Não apresenta diarreia, perda de 3 quilos desde o início do período. Do quadro. Apresenta eupneia tratada no muro vesicular presente com sibilos esparsos. Bulhas normofonéticas, fígado 4 centímetros de rebordo costal, 3 centímetros de baixo, com anemia, hematócrito, leucocitose, com com predomínio de eosinófilos. Ó, o eosinófilos está maior aqui, ó.
Que é isso? Um paciente que é da área rural, que tem uma febre arrastada, que é, faz um ciclo pulmonar, né? Sibilos, perda de peso, toque sua cara, né, pessoal? Ó, presença de eosinofilia, você já pode desconfiar. 2020 anulado, Rivaldo Neto. Uma gestante com 24 anos de idade, primigência de 28 semanas em segmento pré-natal em unidade básica de saúde, comparece à consulta eventual relatando início há 5 dias tosse, febre, inapetência e perda de 1 quilo. Foi coletado material de nasofaringe de SARS-CoV, detectado em teste molecular. A paciente trabalha com balconista do shopping center para essas informações segundo o Ministério da Saúde deve fornecer o atestado médico até o fim do isolamento recomendado, interromper seus procedimentos eletivos, consultas, exames de rotina de atendimento da unidade básica de saúde. Agendar nova consulta presencial porque a infecção por SARS-CoV-2 está associada a maior risco de gravidade restante. Desculpa, pessoal. Evitar o uso de antitérmico, pois a temperatura é importante parâmetro para avaliar a evolução e tomar uma decisão clínica. Então, se a paciente está tendo essas complicações, ela foi anulada, mas qual você marcaria aqui? Essa aqui eu não marcaria. Hum, eu vou na A. Tá ali um atestadozinho para casa descansar. Bora ver. O paciente deve ser mantido em isolamento por 10 dias. Repouso. É isso aí, pessoal. 2012, Evalidinep. Um homem de 22 anos de idade desenvolveu escoriações de pele que se infectam, melhorando com o uso de pomada e de antibióticos. Cerca de uma semana após o aparecimento das lesões, passou a apresentar cefaleia, edema perivitário matinal e escura com Coca-Cola. O volume urinário diminui menos de 1.000 ml por dia, foi verificada a pressão aumentada com edema de membros inferiores, 2 plus em 4. Então, o que que é isso, né? Isso aqui é uma GNPE, né? O que encontra no GNPE? Cilindros hemáticos, né? Passemos. 2022, Rivarolinep. Paciente de 64 anos, sexo masculino, diabético, tipo 2 a 22 anos, com adesão insatisfatórias ao plano de cuidados, foi internado no hospital de cuidados terciários, ou com um quadro clínico compatível com uremia, sonolência, anorexia, náuseas, vômitos e soluços. Exames laboratoriais confirmaram importante retenção azotada, acidose metabólica, hipercalemia moderada, hipocalemia e fosfatemia, em função do estado urêmico. Sua doença renal crônica foi abordada com hemodiálise convencional, tendo sido providenciada a punção da veia jugular direita, onde foi posicionado no cateter venoso de duplo lumen. Nos primeiros minutos após ser iniciado a hemodiálise, o paciente apresentou hipotensão, flush facial e sibilância. O que é isso, né, pessoal? Está tendo uma reação anafilática. Essa questão é muito difícil mesmo. Eu já tinha feito ela e não é embolia, nem síndrome de desequilíbrio, nem rápida mobilização dos fluidos. A explicação mais adequada é a reação anafilática anafilactoide ao ácido óxido de etileno utilizado para esterilização do sistema de hemodiálise. Por quê, pessoal? Como que a gente já vai tratar essa reação anafilática? Com adrenalina, tá bom? 1 miligrama por quilo diluído 1 para 1.000. É isso. Bora ver. 2022, Evalidinep. Paciente com 72 anos com diagnóstico recente já em tratamento, em início de tratamento, adenocarcinoma ductal infiltrante de mama, retornou ao ambulatório de clínica médica queixa de inchaço.
Ela afirmou ter acordado com edema palpebral e edema dos membros inferiores, predominantemente vespertino. Negou dispneia e referiu purina espumosa. Em história patológica pregressa, há relatos de hipertensão arterial sistêmica, estando ela em tratamento anodipina atenolol. No exame mostra levemente cocorada, apresentando edema peripalpebral bilateral em edemas múltiplos e 4. Pressão aumentada, dislipidemia, hipovolemia e proteinuria. Então, a hipótese diagnóstica mais provável para a queixa atual: insuficiência hepática, precipitada por metástase de câncer de mama, angioedema induzido por esquema quimioterápico, cardiotoxicidade secundária ao esquema quimioterápico com insuficiência cardíaca descompensada por IFB, nefropatia membranosa paraneoplásica com síndrome nefrótica. Isso aqui tá com a cara de quê? De uma nefropatia. Ó, hipertensão, edema, proteinúria, hipominemia, nefropatia membranosa por síndrome nefrótica. Passemos. 2023, Revalina INEP. Após 2 dias de árduo treinamentos militares sobre sol intenso, um recruta com 18 anos queixa de mal-estar, fraqueza generalizada, relatando urina avermelhada e em pouco pequeno volume. Levou na unidade de emergência, apresenta-se no momento da consulta, em regular estado geral, levemente taquipneico e hemodinamicamente estável, com ausculta cardíaca e pulmonar normais e sem edemas. Exames complementares revelam creatinina 4,2, então está muito aumentado, o ureia também está bem aumentada, e também está tendo hiperpotassemia, né? Com acidose moderada, metabólica moderada, né? Bicarbonato de 14. Além do teste de fita apresentar resultado falso positivo para hemoglobinúria, feito o eletrocardiograma, o resultado mostra presença de onda T em tenda. O paciente recebe administração de gluconato de cálcio intravenoso e, além disso, diante das hipóteses principal, cuja etiologia provável parece ser rabdomiólise, o paciente é inicialmente tratado por via endovenosa, com reposição hídrica. Oferta de bicarbonato de sódio de 8,4% com glicoinsulinoterapia, além de nebulização regular com beta-2 agonista. Algumas horas depois, o paciente mantém-se estável, sem sinais de uremia ou congestão pulmonar. Seus exames de então revelaram creatina aumentada, né? Mas melhorou. Ureia também deu uma melhoradinha. Potássio continua aumentado e bicarbonato. Sendo o médico, opta pela instituição de terapia de substituição renal. Então, o que que a gente está vendo aqui, né? A gente está diante de qual quadro, né? Quando vamos pensar nesse eletrocardiograma de uma onda T, entenda, nunca esquecemos, né, de uma etiologia que fala sobre a hipercalemia, né? Hiperpotassemia. Então, considerando o caso descrito, é correto afirmar que a indicação da terapia substituição renal foi baseada na presença de hipercalemia, né? Bora. 2023 avaliação. Uma paciente com 25 anos chega para a consulta na UBS devido a quadro de disúria polaciúria em 5 dias, que se agravou, tendo se iniciado hematura nas últimas 24 horas. Ela relata que é a primeira vez que apresenta os sintomas descritos, que é sexualmente ativa, negando ter quaisquer outras queixas. Exame físico normal, exceto por dor, palpação profunda em epigástrio. Nessa situação, a conduta médica adequada para o caso é uma paciente com 25 anos que está com a disúria e polaciúria.
É, dou a palpação no profundo hipogástrico. O que que ela tem? Ela está com uma cistite, né? Então a gente vai solicitar uma agricultura, prescrever empiricamente antibiótico, prescrever empiricamente antifúngico, solicitar bacterioscopia do conteúdo vaginal. Prescrever, né, uma fosfomicina de, eu esqueci a grama, mas é dose única, via oral. 2023, Rivarolinep. Um paciente desnutrido com 6 meses deu entrada no pronto-socorro, acompanhado de familiares que relatam diarreia abundante e piora progressivo do nível de consciência, que vem ocorrendo há 2 dias. O paciente encontra-se desidratado, hipocorado, sonolento, comatoso e sem sinais de localizatório. Olhou-se gasometria arterial, que é acidose metabólica e respiratória. Então, acidose mista, né? Pessoal, essa relação de gasometria, eu tenho um caso de amor e ódio. Eu já falei já teve, acho que uns 2 ou 3 vídeos que eu já comentei sobre gasometria, acho que é da capa vermelha, e falamos, né, sobre o pH, que está menor que 7,35, 7,3, né? É a pressão, ele tem um valor, a O2 tem outro valor, saturação também tem valor, bicarbonato. Aí você vai vendo aqui, né? Como o CO2 está baixo e o O2 está alto, né? Que tá tendo muita troca, é uma acidose mista respiratória e metabólica. Mas se você tem a plataforma, é muito bom você assistir aqui, ó. Os especialistas mesmos, eles dão um insight bem interessante. 2023, a Balinep. Uma paciente com 54 anos, portadora de nefropatia diabética, estágio 5 de CADIGO, comparece ao ambulatório de nefrologia de um hospital terciário, onde faz segmento de sua terapia por diálise peritoneal ambulatorial contínua de alguns meses. A paciente relata certo desconforto abdominal e aspecto do líquido que é drenado de sua cavidade peritoneal. Nega febre e outros sintomas, refere ao aumento do peso. Nas últimas semanas, ao exame físico, a paciente mostra normotensia febril com dor leve à palpação abdominal difusamente. Exames laboratoriais que recentemente realizou revelam hiperglicemia e hipoalbuminemia. É coletado da cavidade peritoneal através do catéter de diálise peritoneal ambulatorial contínua para análise citológica e cultura para germes comuns, acerca das condições que afeta essa paciente, sinale a opção correta. É por isso que eu falo, você tem que marcar os detalhes que pode, né, trazer algo importante. Por isso que você tem que marcar. Aqui vamos ver. Vamos ver a opção correta. O quadro clínico é comum, mais comum é o descrito, sendo rara a presença de febre. Então, geralmente, quando tem alguma infecção, né, ela tem febre, né? O diagnóstico provável o diagnóstico provável do caso é sustentado apenas se tiverem mais de 2.250 polimorfo-nucleares. A ocorrência de hiperglicemia e hipoalbuminemia explicada pelo processo infeccioso, não podendo ser causa somente pelo catéter. O tratamento envolve a retirada do catéter de diálise, caso a cultura de paragênios comuns isole um bastante gram-negativo hidrofílico com pseudomonas. Pessoal, eu já tinha feito essa questão aqui, ela realmente é uma questão muito chatinha. Tem que trocar esse catéter, né, pelo risco de infecção.
2023, a Vale Neve. Uma mulher de 28 anos encontra-se internada em hospital de atenção secundária com quadro sugestivo de pielonefrite aguda secundária nefrolismo impactado no ureter direito, confirmada por tomografia de abdômen. A despeito da analgesia potente e do uso de beta-alfa-adrenérgico 1, alfa-1 adrenérgico, a paciente evoluiu muito sintomática, surgindo febre, calafrios. Segundo de internação, os níveis pressóricos estão em torno de 70 milímetros de mercúrio em pressão arterial média, febril e taquipnemia. Há evidência de disfunção renal e respiratória no score de SOFA. Então vamos ver aqui, qual é a medida imediata? Expansão volêmica generosa, é isso aí, né? Vamos ver se tem uma coisa melhor. A abordagem urológica para descompressão da obstrução renal, melhor, né? Porque se você pode dar volume, se a pessoa pode ter volume, ela e tá comprimido, não tem jeito não, gente. Tem que descomprimir. Antibiótico tem que ser para gram negativo, né? Então, vamos ver aqui juntos. Será que é para? Eu acredito que seja essa, gente. Fiquei na dúvida, mas eu vou nessa. Mas bora. Seguimos. 2023, a Neto, uma mulher de 21 anos de idade, portadora de diabetes por 8 anos, em tratamento com insulina e pH em esquema com insulina regular. É submetida anualmente a testes para avaliação de complicações microvasculares e doenças de base. Neste ano, pela primeira vez, foi documentada alteração laboratorial que indica a presença de nefropatia em fase inicial. O teste foi repetido após 3 meses, confirmado que a alteração é persistente. Assinale o que apresenta o resultado do exame laboratorial que permitiu a elaboração de tal hipótese. É proteinúria, no exame tipo 1, creatinina sérica, taxa de filtração glomerular estimada eletronicamente inferior a 45, microalbumina com excreção de albumina superior a 10 miligramas por quilograma de creatinina. Pessoal, isso aqui ela é uma questão também daquele jeito. 2023 foi bem chatinho, né? Seguimos. 2023, abril de neve. Uma mulher de 19 anos vai à consulta devido a edema de membros inferiores. Relata que teve gestação sem intercorrência, embora tenha feito apenas 2 consultas de pré-natal. Contudo, um mês após o parto, procurou o atendimento médico devido à persistência e piora progressiva do edema de membros inferiores, que inicialmente atribuiu à gravidez. Edema depressivo de membros inferiores, pressão relativamente alta, proteinúria, hipercolesterolemia, HDL baixo, triglicéridos baixo, glicemia. Então tem várias coisas, né? E fã positivo. Só faltou que falar que tinha a face de asa de borboleta. Então o que que é isso aqui? Uma síndrome nefrótica, né? Pela proteinúria, pela hipertensão. Pelo que mais? Pela hipercolesterolemia. Só faltou mostrar que. Ah, aqui, hipoalbuminemia. Então é isso aí. Vamos avançando aqui. 2024 em Vale do Nep. Um homem de 46 anos vai para o socorro com queixa de dor e cólica forte intensidade na região lombar direita, com irradiação para o flanco e fossa líquida direita 12 horas, levando incapacidade laboral. Ele refere que já apresentou alguns episódios semelhantes com várias ocorrências de vômitos e que fez uso de chás caseiros para tratamento. Ele nega desúria e colaciúria. Ao exame físico, apresenta irregular estado geral com faces de dor, sudorese profusa, mucosa hidratada, temperatura normal, frequência cardíaca de 100,
Pressão um pouco aumentada, pulmões limpos, o exame físico do abdômen apresentador, a palpação do flanco direito, Jordano positivo à direita. Hemograma sem alterações, urina turva, nitritos, leucócitos e presença de hemácias. Então, o que que a pessoa está tendo aqui, né? Uma litise renal. Por quê? Não é só uma infecção urinária. Ele está tendo, né, uma dor lombar com irradiação, sudorese. Gente, falaram que a dor de cólica renal é a pior dor do mundo. Eu nunca senti. Se você já sentiu, coloque aí nos comentários. Eu já tive é, pedra no rim. Então, o que a gente vai fazer? A medida adequada a princípio, né? Você vai ter que fazer uma analgesia e hidratação para litíase renal. Seguimos com mais uma questão, mais um dia, 2014, Valinep. Um homem com 45 anos de idade, professor do ensino médio, atendido em ambulatório para tratamento de hipertensão arterial, diagnosticado há 3 anos como de natureza essencial primária. Refere que nos últimos meses, mesmo fazendo uso regular de IECA e de bloqueador do canal de cálcio e diuréticos, os níveis pressóricos têm sido elevados. Tem história de hipertensão arterial, não tem antecedentes patológicos, não é submetido a acompanhamento dietético ou práticas de exercícios regulares. Não utiliza outros medicamentos. Exame físico, bom estado geral, com IMC aumentado, frequência cardíaca aumentada, respiratória também, pressão arterial também. Então, exame abdominal, normal. Exame fundo de olho com tortuosidade parcialmente arteriola. Aqui, ó, papiledema. Então, já cometeu órgão-alvo, né? Ele ficou jogando com sobrecarga ventricular, radiografia com aumento da área cardíaca, glicose aumentada, ureia aumentada, creatinina aumentada. Então, o que que é isso? Hipertensão maligna instalada, insuficiência renal decorrente ao uso de hipertensivo, evolução lateral de hipertensão essencial ligada à história familiar ou comprometimento dos órgãos-alvos na hipertensão arterial sistêmica. É isso aí, né? 2011, Rivalinete. Mulher com 57 anos, sem acompanhamento médico regular, é atendida em ambulatório de clínica médica do hospital secundário por queixa de edema de membros inferiores e face de urina espumosa há 3 meses. A paciente não refere doenças anteriores e desconhece antecedentes familiares, como edema de face, pressão arterial aumentada, pulso normal, né? Murmúrio vesicular diminuído, edema compressivo, fundoscopia prejudicada com a opacificação cristalina. Isso aqui é glaucoma, né? Ou não, catarata. Glicemia aumentada, creatina aumentada, colesterol. Então tá tudo como complicação. Proteinúria, hipominemia. Então, qual é a etiologia, né? Hipertensão, diabetes, epidemia, glomerulopatias de lesões mínimas ou lúpus. Diabetes, né, pessoal? 2020 com essa questãozinha mínima aqui, né? Vamos ver. Uma mulher de 58 anos de idade, portadora de longa data de diabetes tipo 2, hipertensão, internada no hospital terciário com queixa de náuseas, vômitos, soluços e do pré-cordial ventilatório dependente. Iniciou na véspera quando procurou pronto-socorro e realizou exames complementares que revelaram glicose aumentada, creatinina e ureia, hiperpolassemia, além de presença de eletrocardiograma convencional sobre desnivelamento difuso, exceto em AVR e VU. Segmento ST com onda ST positiva. Nível do segmento PR. Foi administrado gluconato de cálcio, endovenoso resina, sendo solicitada transferência para internação hospitalar. O paciente havia parado de fazer acompanhamento médico regular, não comparecendo às consultas nos últimos 2 anos. Entretanto, continuava fazendo uso dos seguintes fármacos: metformina 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida, amlodipina 2 vezes ao dia.
No exame físico, apresentando sonolenta, bradipsia, com ar desagradável com soluços. Estado hipocorado de duas cruzes em quatro, mucosas úmidas, enictérica febril, ritmo regular dois tempos, subsistólico, rude, aborto external, esquerda baixa, com subsistólico e baixa intensidade pancardíaca. Urgência jugular patológica, mas não há pulso paradoxal ou arterial venoso. PA aumentada, frequência cardíaca aumentada, respiratória também. Pulmonar, redução do número vesicular nas bases, tendendo semitórax direito. Inferiores, edema de duas cruzes em quatro. Pessoal, imagina se eu não marcasse, como que eu ia esquecer? Aqui eu tenho os detalhes, ó, 58 anos, portadora de longa idade, diabetes. Tá, o que que a gente vai fazer? Considerando, né, os planos de cuidado da paciente devem incluir iniciar de terapia dialítica por via de uma fístula arteriovenosa, melhorar o controle de glicemia através da associação de insulinização ao fármaco hipoglicemiante já em uso e ajustar os fármacos do controle de hipertensão arterial sistêmica, incluindo a associação de furosemida ao esquema de fármaco. Providenciar acesso venoso profundo com catéter duplo lumen para início da terapia dialítica e suspender o esquema de antidiabético oral, mantendo o glucosilocina por insulinização, concordo, e ajustar os fármacos para o controle da hipertensão, incluindo a suspensão de diclofenac, concordo. Pessoal, acho que eu nem vou ver o resto. Vamos ver se é isso mesmo. Não tem como essa aqui tá errada. É acesso venoso, duplo lumen para fazer diálise, fazer a insulinização e também suspender. Vamos. Tudo fica mais. Nossa, 2017, olha o tamanho dessa questão também. Uma mulher com 50 anos de idade é encaminhada ao ambulatório de nefrologia pela equipe de saúde da família apresentando quadro de síndrome nefrótica. A paciente relata que há 3 meses iniciou-se edema nos tornozelos. Edema ascendeu progressivamente, estando atualmente na altura dos joelhos. Se refere ganho de peso, 10 quilos, além de astenia. Relata-se diabética, 10 anos, faz uso irregular de metformina. Glibenclamida sem acompanhamento médico há 5 anos. Aí vem o BO, né? É palidez cutânea mucosa, hipertensão, edema. Precisa fazer o quê? Uma diálise aqui, vamos ver. Anêmica, tá com anemia não, tá anemia com RDW aumentado, tá com uma, parece com uma, deixa eu ver o que mais. Creatinina aumentada, ureia aumentada, glicemia aumentada, hemoglobina glicada aumentada. Já tem que dar insulina também. Potassemia, hiperpotassemia, HDL baixo, triglicéridos aumentado, hipovolemia, proteinúria, glicose, proteinúria. É isso, a avaliação é feita a ultrasonografia que mostra riso de tamanho normal e é então realizada a biópsia renal, cuja indicada esclerose nodular mesangial. O presente quadro clínico indica que o prognóstico, estabilização do comprometimento parenquimatose e da função renal, desde que seja obtido o controle de glicemia, estabilização do comprometimento parenquimatose da função renal, desde que seja obtido o controle da pressão arterial, evolução para insuficiência renal crônica terminal por alteração da função renal, presença de hipertensão e proteinúria nefrótica. Será que é isso aqui, gente? Evolução da insuficiência renal crônica terminal por alteração da função renal, presença da hiperglicemia e dos metabolismos lipídios. Vamos ver se é isso mesmo. Era A, gente. Estabilização do comprometimento parenquimatoso. É verdade, não é crônico, não. É algo ainda. Ainda bem que anulou.
nefropatia diabética. É um temazinho bem chatinho, né? Mas não tem jeito, a gente tem que fazer. Estamos aqui para errar, acertar e fazer todos juntos. Vamos, 2022 Evalinep. Uma criança de sexo masculino com 2 meses, previamente rígida, comparece à UPA com quadro de diarreia e vômitos há 2 dias, oligúria, frequência respiratória aumentada, cardíaca aumentada, sódio, potássio, restante normal, né? Qual, diante desse quadro, a conduta imediata mais adequada para esse caso, após o medida de suporte e essas venosidades de solicitar? Expansão volêmica, né? O que que vocês acham? Perguntas universitários. Eu acredito que seja essa mesmo. Quase unânime, né? Como é bom ser feliz. 48, 2017, Avalinep. Homem com 27 anos, vítima de acidente automobilístico, foi recebido na emergência após atendimento de equipe de ambulância em via pública, onde foi encontrado com choque hemorrágico. Após a avaliação primária do trauma realizada no atendimento pré-hospitalar, iniciou-se reanimação volêmica do paciente. No dia seguinte, contudo, observou-se deterioração aguda de sua função renal. Exame complementar solicitado para investigação do quadro de injúria renal aguda, que revelaram os seguintes achados: urina de densidade normal, presença de cinza e alinos, excreção menor que 1%, excreção fracionada de ureia menor que 35%, ureia plasmática creatinina maior que 40%. Então, a explicação mais provável da retenção aguda de escórias nitrogenadas apresentadas pelo paciente é: pessoal, essa questão é super chata, eu já fiz ela algumas vezes e eu sei que ela é uma azotemia pré-renal causada pelo choque hipovolêmico, tá bom? Então, é isso. Vamos passar. 49. Homem com 27 anos sem antecedentes patológicos admitido no hospital com quadro de dor e edema em membros superiores. Paciente informa ter ocorrido uma maratona chuvosa há 5 dias. Redução do volume urinário e urina com coloração escura. Apresentou náusea, vômito, tremores e extremidades. Então, tá com uma rabdomiólise, né? Creatina aumentada, ureia aumentada, TGO, TGP aumentado, hum, CPK aumentadíssimo. Então, o que que é isso, né? Uma rabdomiólise. O que que a gente vai fazer? Hidratação, pessoal. 2014, a última questão para finalizar, por chave de ouro, passou rapidinho, né? Vamos ver, 2014, Evaline um homem com 25 anos de idade, baterista de trio elétrico, procurou pronto-socorro há 24 horas, vítima de extensa queimadura elétrica em região de alta tensão. Foi transferido para a UTI após a hidratação vigorosa e manter-se estabilidade hemodinâmica com drogas vasoativas. Débito urinário, aumento da creatinina sérica, aumento da ventilação mecânica, balanço de 24 horas é maior que 3.500 ml. Pressão venosa é de 20 centímetros por água. Então, o potássio está com hiperpotassemia, alcalose, a urina alcalina também. O que que a gente vai fazer? Alcalinizar a urina mais ainda? Aumentar a hemoglobina? Prescrever diurético? É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida, que você fique em paz, tudo de bom. E até o próximo vídeo. Ó, nunca esqueça, beber bastante água, exercitar, dormir, né, descansar e estudar muito. Tá chegando a prova. E é nóis. Até a próxima. Valeu.